Boa noite para todos. Nós daremos continuidade hoje ao nosso estudo do Evangelho, lendo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, os itens 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, gostaria de recordar que essa reunião de estudo ela acontece em substituição às nossas reuniões de quinta-feira na agremiação, onde tínhamos lá o atendimento, fazíamos um pequeno estudo do Evangelho e depois tínhamos a reunião mediúnica. Então nós acreditamos que apesar de não realizarmos a parte mediúnica, que muitos espíritos podem receber atendimento nesse horário, com a espiritualidade superior realizando esses atendimentos com o nosso auxílio, através dos nossos pensamentos, dos nossos fluidos. Então, todos nós podemos contribuir para esse importante trabalho de atendimento a irmãos nossos sofredores, participando da reunião com concentração, com interesse, refletindo e fornecendo, assim, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores fluidos para a espiritualidade superior. Então, vou fazer a leitura do texto e depois vamos retornar fazendo os comentários. E aí, aqueles que o desejarem podem pensar também nas pessoas que gostariam de beneficiar, porque a espiritualidade superior estará lendo esses nossos pensamentos e poderá prestar socorro a essas pessoas também. Então, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E, a cada passo, se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, se impõe. Não. Ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhe ao derredor
por que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e, se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Vamos voltar, então, para o início do texto. Para quem tiver chegado aí depois, nós estamos estudando hoje os itens 6 e 7 do capítulo 19. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, Marcelo, você estava projetando o texto, não estava? Sim. Aí alguém projetou na sua frente e tirou sua projeção. Bota de novo, então, se você quiser. Ok. Tá feito, tá legal. Obrigado, Marcelo. Então, para quem preferir, para quem achar mais cômodo acompanhar pelo livro, esse texto encontra-se no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, são os itens 6 e 7, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, Kardec começa nos dizendo: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais,
que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, a fé, ela é um aspecto muito importante, porque ela, de algum modo, nos conecta com o nosso destino, aquilo para que fomos criados. É uma espécie de intuição desse nosso destino, daquilo que nós nos tornaremos. Acontece que, ao mesmo tempo que nós fomos recebendo revelações, e esses que eram os instrumentos através das revelações nos chegavam, nem sempre em função, apesar de suas elevações, né, mas em função da sua condição ainda de não perfeição, né, nem sempre conseguiram se desvencilhar de algum preconceito, de alguma característica da cultura em que se encontravam, das suas inclinações pessoais. Então, e nós mesmos que recebíamos essas revelações, nem sempre estávamos à altura de compreendê-las em sua profundidade. Mas percebendo ali, né, algo de verdadeiro, né, encontrando eco, né, dentro de nós para aquilo que estava nos sendo revelado, né, nós abraçamos, então, essas ideias de acordo com a compreensão daqueles que nos transmitiam as ideias e de acordo com a nossa compreensão também. E é claro que por trás desse processo revelatório sempre houve a presença do Cristo no que diz respeito a nós, humanidade terrestre. E certamente que o Cristo não é a fonte de nenhum erro, nem na mensagem e nem na nossa recepção. Mas mesmo o Cristo entendia que não eram perfeitos os seus, nem sempre foram perfeitos os seus reveladores, assim como também era limitada a nossa capacidade de compreensão. Isso, de forma alguma, é um desestímulo a que essas revelações venham, né? Mas essa compreensão é importante porque, à medida que a nossa capacidade de compreensão se vai expandindo, algumas concepções podem ser corrigidas se nós as havíamos interpretado de maneira incorreta. Então, nós vemos que, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que o Cristo sempre cuidou de nós, não só no plano espiritual, como quando estávamos aqui encarnados, enviando muitos espíritos que se faziam cartas vivas da sua mensagem libertadora. E nós percebemos, então, que há uma linha de continuidade, né? Então, se nós pensarmos na nossa história, que está associada lá à Grécia, a Roma, ao Oriente Médio, nós somos, de algum modo, herdeiros, né, da cultura que emergiu desses povos. E nós vemos, então, que o primeiro povo que recebeu a incumbência
de preservar, de apresentar e preservar a ideia do Deus único foi o povo judeu, povo no meio do qual Jesus se fez presente, encarnando como um judeu, para preservar aquilo da lei que correspondia às leis de Deus, mas para modificar aquilo que nós já tínhamos condição de compreender melhor. Mas mesmo quando veio entre nós, o Cristo entendeu que nem tudo poderia ser revelado, ou pelo menos não integralmente, em detalhes, mas que haveria o tempo em que nós estaríamos em condição de compreender o que naquela época não podíamos. Então, antes de completar a sua tarefa, que ele promete, então, a vinda do Consolador prometido, que vem resgatar a sua mensagem na sua pureza original. Por que eu estou fazendo esse breve histórico? Né? Para nós entendermos que aqueles primeiros cristãos acreditaram na palavra do Cristo, depositaram a sua fé em Jesus, mesmo que para eles ainda não estivesse completamente claro, como está para nós hoje, o mecanismo através do qual, desenvolvendo as nossas virtudes, as nossas potencialidades, nós, através do processo de reencarnações, vamos conquistando o reino de Deus dentro de nós, nos livrando dos nossos vícios, das nossas imperfeições. E esse processo se dá tanto aqui, entre os encarnados, como no plano espiritual. Então, a concepção que se tinha de plano espiritual era limitadíssima, quase nenhuma, né? Essa vida pós-túmulo. Então, imagina se os primeiros cristãos poderiam conceber uma comunidade como o Nosso Lar. Apesar de que eu acho que o Nosso Lar não é tão antigo assim. Mas, certamente, que mesmo naquela época já havia outras comunidades espirituais. Imagina se as pessoas daquela época teriam condição de compreender uma organização dessa no plano espiritual, né? Uma cidade, né? com instituições, com seus prédios, com seus meios de locomoção, com tudo que a gente sabe que tem lá. Muito difícil imaginar isso, entender, né, a pluralidade dos mundos habitados, para que esse processo de evolução nossa não sofra solução de continuidade, né? Então, a gente vem evoluindo, mas aí a Terra, só tem a Terra e a gente tem que parar no nível que a Terra está? Não. Os espíritos vão para mundos superiores e continuam esse processo até a perfeição. Alguém naquela época tivesse essa concepção que o Espiritismo traz para nós hoje. Mas eles tinham fé, eles acreditavam no Cristo. Né? E os mais amadurecidos entre eles conseguiam viver, então, em função dessa fé, conseguiam viver uma vida em harmonia com os ensinamentos do Cristo, por essa fé que depositavam nas suas promessas, né? Mesmo que não tivessem uma compreensão perfeitamente clara, né, da lei de ação e reação, do Código Penal da vida futura, como nós temos hoje, né, do mecanismo da reencarnação. Bom, então, essa fé, que eu acredito tem uma base assim, intuitiva, né? Você ouve a mensagem, aquilo te cativa, e de algum modo algo dentro de você parece dizer que é isso. Você sente uma inclinação para aquilo ali. Isso é bom, e isso guiou muitas pessoas, né, que identificaram no Cristo e em outros, mais tarde, né, elevação, né, uma vida que certamente deveria estar em acordo com aquilo que Deus espera de nós. Mas à medida que a nossa inteligência vai se desenvolvendo, nós vamos tendo condição de compreender. Isso não significa que
a inteligência, que o raciocínio tornem desnecessária a fé, de maneira alguma. A fé continua sendo essa nossa intuição, essa inclinação de que nós fomos criados para algo melhor, para algo maior, de que nós atingiremos a felicidade, chegaremos à perfeição. Isso não chega a ser uma atividade racional, apesar de que, com o que o Espiritismo nos trouxe, né, nós podemos raciocinar sobre essa intuição, essa inclinação, e ver sentido nela. E isso só faz fortalecer em nós essa intuição, essa crença, essa fé. O que acontece é que muitas pessoas, com o desenvolvimento da sua inteligência, da sua capacidade de compreender, se viram na desconfortável circunstância de não ter a sua fé balizada pela sua razão. Então, a sua razão colidia com aquilo que elas, em princípio, acreditavam. Isso cria uma dificuldade, porque certamente que a origem dessa nossa intuição, dessa inclinação para acreditar num futuro melhor, isso vem de Deus. Assim como a inteligência, a nossa capacidade de raciocinarmos sobre nós mesmos, sobre a realidade à nossa volta, sobre a justiça, sobre o que é bem e o que é mal. Isso também vem de Deus. Então, como que duas coisas inspiradas por Deus, cuja origem é Deus, podem conflitar uma com a outra, se a origem é a mesma? Então, essa dificuldade da religião em nos inclinar para princípios que a nossa razão aceitasse é uma das grandes causas da descrença que passou a se estabelecer entre nós. Então, acho que eu acabei me adiantando um pouco aqui nos comentários, eu vou ler mais um pouco do texto, então, acho que a gente vai encontrar mais elementos aqui. Então, Kardec continua dizendo, né? Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Puxa, é impressionante a perspicácia psicológica, né? A capacidade de perscrutar o íntimo do ser humano, né? Que o Kardec apresenta com essas palavras, né? Então, houve época em que nós não possuíamos ainda, talvez, né, ferramentas de pensamento, de raciocínio, e mesmo conhecimentos, né, uma ciência, uma filosofia, que nos permitisse escrutinar assim, a nossa fé em busca de uma lógica, de uma razão. Então, era baseado numa espécie de autoridade, né? Você via uma pessoa, um espírito,
por exemplo, aquelas que seguiam João Batista, né? Então percebiam ali naquele homem uma coerência, né? Uma elevação de pensamento, uma coerência no seu comportamento, né? E o admiravam, por isso reconheciam a sua superioridade e depositavam uma fé, então, naquilo que ele estava dizendo. Não é que ele necessariamente provasse as coisas que ele dizia, mas as pessoas que o seguiam o faziam por reconhecer nele uma superioridade. E é claro que essas pessoas também tinham já alguma maturidade, né, espiritual, para que houvesse, então, essa afinidade de entendimento, né? Mas com o Espiritismo, a fé se torna muito mais acessível, porque ela não depende mais apenas na confiança que nós depositamos naqueles que se nos afiguram pessoas superiores, né, iluminadas, não só por sua inteligência superior, pela sua cuidade, pela sua capacidade de avaliar questões profundas, morais, mas por manter um comportamento à altura, né? Então, isso conquista a nossa admiração, o nosso respeito e faz com que nós nos inclinemos a aceitar as orientações dessas pessoas. Durante muito tempo, nós nos movemos assim, né? Nós seguimos as orientações daqueles que nos pareciam possuir autoridade para fazê-lo, para nos orientar. Mas, quando o Espiritismo vem, nós já temos condição de refletir por conta própria, né, de buscar a coerência. Há uma série, o Espiritismo surge experimental. Antes dos princípios serem apresentados, o Espiritismo era fenômeno, para que ficasse claro para nós que por trás daqueles fenômenos havia a presença de inteligências destituídas de um corpo físico, mas inteligências, né, os espíritos. Então, nós percebemos que o Espiritismo ele é um conjunto de princípios, mas a maneira como esses princípios chegaram a nós difere imensamente de como os princípios de outras religiões nos foram concedidos. Então, em geral, você tinha um iluminado, um profeta, uma pessoa que teve uma experiência e a partir dessa experiência desenvolveu uma certa compreensão. Então, certamente eram todos, tinham um grau de mediunidade, né? Recebiam intuições e nos passavam essas ideias de acordo com as suas condições, né, em cada época. Por isso que praticamente cada religião, se nós formos ver a história, está associada a uma pessoa, né, que é o iniciador daquela religião e que é o seu principal revelador, né? Então, aquela pessoa ali, ela que é o que traz as ideias, né, e que dá origem à religião. Então, vocês podem dizer, mas no Espiritismo é assim também, é o Kardec. Não, mas tem uma diferença muito importante, né? Apesar de nós sabermos da envergadura moral do Kardec, da sua maturidade espiritual, ele próprio fez questão de deixar claro que as ideias que foram se acumulando, que constituíram a doutrina espírita, não eram ideias formuladas na sua mente. Eram fruto de revelações dos espíritos. Ele precisou, claro, comparar, elaborar, porque ele percebeu que nem todos os espíritos tinham a mesma condição, né? Então, há espíritos sábios, mas há espíritos que não sabem muito mais do que qualquer um de nós encarnados. Então, ele teve um trabalho imenso para compilar, organizar, codificar essa doutrina. Mas as ideias não vieram da sua mente, vamos dizer assim. Então, isso é um erro que eu encontro com frequência nas pessoas que não são espíritas e que criticam o espiritismo. O Kardec sofreu a influência do positivismo, disso, daquilo, tal. Mas não foi o Kardec que ditou os princípios do espiritismo. O Kardec organizou, esses princípios vieram de mentes independentes da dele. As pessoas não entendem isso, né?
Então, a própria maneira como o Espiritismo se constituiu poderia ter sido como foi de outras vezes, né? Nasce uma pessoa, né, podia ser o próprio Kardec, e aí ele tem alguma espécie de intuição, ele começa a escrever livros, conta própria, certamente inspirado por espíritos e tal. Poderia ser assim, ele ser o profeta do Espiritismo, ele ser o médium para as revelações. Mas há um bom motivo para que não tivesse sido dessa maneira. Não que o Kardec não fosse um espírito com envergadura suficiente para fazê-lo dessa maneira, né? Como outros no passado. Não por isso, por falta de condição dele, mas pela condição da humanidade, né? Então, para uma humanidade que já havia passado pela Revolução Científica, né, que já estava valorizando mais a nossa capacidade de escrutínio, de raciocínio, de avaliar as coisas, usando a nossa inteligência, com tanto de ciência que a gente já tinha constituído até ali, era importante que o Espiritismo surgisse como ele surgiu. Então, acho interessante que o Kardec ele comenta que a lógica, o contato com a doutrina já constituída e a lógica, a coerência interna, a justiça, né, o amor que ela exala, fizeram muito mais crédulos do que os fenômenos. Então, há pessoas que foram a reuniões, que viram mesas mexendo para cá e para lá, dando comunicação, coisas extraordinárias acontecendo, materialização, e esses fenômenos, por mais maravilhosos que nos pareçam, por mais incríveis que nos pareçam, fizeram menos adeptos para o espiritismo do que o próprio conjunto de princípios que emergiu das comunicações dos espíritos e do trabalho inteligente e cuidadoso do Kardec. Então, é disso que nós não podemos abrir mão. As pessoas, elas podem dizer, eu queria ter a sua fé, eu queria acreditar, mas o que a gente percebe é que a crença hoje já não é mais apenas uma questão de inclinação pessoal, de maturidade. Essas pessoas certamente possuem um equipamento intelectual, se eu posso me expressar assim, condições cognitivas diante dos fatos que o Espiritismo apresenta, né, da sua história, diante da coerência dos seus princípios, né, da maneira como o Espiritismo consegue responder de forma clara e satisfatória, trazendo consigo uma noção perfeita de justiça. As nossas questões mais profundas, mais sérias. Qualquer pessoa que não se encontrasse nesses casos que o Kardec aqui coloca, né, de dizer que gostaria de crer apenas da boca para fora, ou daqueles que dizem que gostariam de crer, mas na verdade não buscam muito a compreensão porque têm medo das transformações que isso vai gerar no seu comportamento, das coisas que vão ter que abrir mão e que não querem, ou mesmo daquelas que, no fundo, não querem acreditar por orgulho. Então, eliminando esses obstáculos, né, se as pessoas quisessem de fato acreditar, não tivessem medo, né, das consequências que essa crença vai ter para os seus pequenos hábitos, né, e se eximissem do seu orgulho, eu estou convicto de que essas pessoas, com muita facilidade, conseguiriam acreditar diante do que o Espiritismo apresenta. Mas o que nós vemos é que nem todo mundo que diz que gostaria de acreditar quer de fato. Mas mesmo nós, e aí acho que isso é muito importante destacar, mesmo nós que já abraçamos o Espiritismo, precisamos estudá-lo com
muito afinco para que a nossa razão continue sustentando a nossa crença. Para minha surpresa, eu já tenho encontrado pessoas na minha de convivência. Se nós formos olhar na internet, então vamos encontrar mais ainda. Mas eu já encontrei pessoas que foram espíritas, que trabalharam em centro espírita, que vieram de famílias espíritas, que participaram de reuniões durante anos, foram trabalhadores de casas espíritas e depois deixaram de sê-lo. Eu confesso que tenho uma certa dificuldade de entender, não tenho dificuldade nenhuma de conviver com essas pessoas. Aliás, uma dessas pessoas é um querido amigo, uma pessoa muito bacana, com inclinações muito humanas, muito sensível. Mas quando eu penso na situação, eu fico com dificuldade. Como é que alguém que teve acesso a essas coisas, a toda essa coerência, essa lógica, né, a essa maneira justa, porque uma das coisas que afasta as pessoas hoje da ideia de Deus é a incompreensão de que como que pode existir um Deus poderoso que nos ama, que é justo, e essa maldade graçando no mundo. Se a gente não aceita a ideia de reencarnação, é impossível conciliar essas coisas. Impossível. Aí a fé se torna um dogma indiscutível. Né? Você diz, as pessoas só têm uma vida, existe um Deus, ele é bom, ele é justo, e acontece esse monte de coisa ruim aí com as pessoas. E tudo bem. Mas se você parar para pensar, como tudo bem? Eu tenho que abrir mão da minha razão, eu tenho que abrir mão da ideia de que eu tenho um senso do que seja justiça para aceitar a maldade que existe no mundo e a possibilidade de existir um Deus que nos ama e que é justo, se ele só concede a cada um de nós uma vida. Isso me parece inconciliável. O Espiritismo não sofre desse problema. As soluções que o Espiritismo oferece para esses problemas é uma solução que concilia o que nós vemos no mundo à nossa volta com a ideia de um Deus justo e que nos ama. Mas a percepção de que essas coisas não estão em contradição depende de uma compreensão clara e profunda do Espiritismo, que não é difícil, mas que é sutil. Então, não me parece que seja necessária uma inteligência extraordinária para entender a mensagem do Espiritismo. Não, não precisa. Mas precisa de um estudo atento, um estudo paciente, um estudo metódico, um estudo aprofundado, para que não fiquem aparentes incoerências. Né? Então, é muito importante. Isso não é importante só para aquele que ainda não crê, então que ele use a razão para que ele possa crer. Isso é importante para nós também que já cremos, porque às vezes nós estamos ali, o espiritismo, que bom e tal, eu sou espírita, acredito, aceito, tenho fé, mas aí acontece alguma coisa, nós passamos por uma situação, e se essa fé não encontra um respaldo profundo, firme, sólido na nossa razão, essa fé vai tremer e pode até cair. Então, a importância de nós solidificarmos a nossa fé com uma compreensão clara e profunda das verdades que o Espiritismo nos traz. E a gente só desenvolve isso estudando com seriedade, com afinco, com profundidade, né? Entendendo que o melhor do estudo é o Espiritismo, é a mensagem, não são as técnicas que nós vamos criar para
para embalar essa mensagem. Não. O tesouro, né, a coisa valiosa é a mensagem em si, né? Então, é importante também nós descobrirmos esse encantamento no estudo do Espiritismo, né? Estudar o Espiritismo deve nos empolgar, deve elevar a nossa alma. Nós devemos nos sentir atraídos por essas verdades e sentir crescer em nós o desejo de conhecermos mais e melhor essa doutrina. Porque são os adeptos sinceros, convictos, né, e que vibram, que vivem felizes as verdades que o Espiritismo nos traz, esses é que têm condições de atraírem outros irmãos que também recebem os cuidados do Cristo para essa mensagem libertadora. Então, a fé, ela é muito importante, mas ela precisa hoje desse amparo da razão. Se a fé e a razão em nós estiverem em discordância, isso mais cedo ou mais tarde vai ruir. Então, ele diz aqui, olha, em certas pessoas a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e, se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Então, é ótimo quando a gente encontra alguém, né? Muitos de nós que somos evangelizadores, é ótimo quando aquele jovem, aquela criança mostra aquela inclinação para o espiritismo, aquele gosto por estudá-lo, aquela facilidade de compreensão. A gente fica muito feliz de ter essas crianças e esses jovens. E nós ficamos felizes também porque enxergamos neles continuadores para esse trabalho. Mas esses talvez precisem menos de nós. Aquele outro que dá trabalho, que não concorda, esses precisam mais do nosso trabalho. A gente não pode ter, assim, ficar frustrado se ele não chegou aonde a gente gostaria. Nós estamos plantando uma semente. O trabalho, na verdade, é do Cristo. Mas nós temos que alimentar em nós a felicidade de estarmos, de algum modo, contribuindo para algo que, se não vai acontecer amanhã, certamente vai acontecer depois da manhã, né? Porque somos todos irmãos e Deus quer a felicidade de todos nós, e não de apenas alguns, né? Então, mesmo esses que nos parecem hoje mais refratários, esses chegarão um dia também à compreensão e à construção do reino de Deus em si. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio livre-arbítrio. Eu estou me lembrando aqui, né, eu tenho uma colega, professora, que é, assim, católica, passou a vida toda em igreja, cantava em coral, até coordenava o coral, ela é muito afinada, tem uma voz bonita, foi a não sei quantos retiros, participava assim muito ativamente, não é? Mas ela diz que acredita em reencarnação. E hoje, eu estava dando aula na escola judaica, e aí, no meio da aula, o aluno perguntava, mas você é religioso, né? E tal. Eu falei, eu sou religioso, sim. Mas qual é a sua igreja? Eu falei, não é igreja, sou espírita e tudo. Aí eu falei, olha, mas o que é o espiritismo? Aí eu falei, olha, o espiritismo assenta em 5 princípios. Aí falei rapidamente, porque eu tinha que dar aula de outra coisa, não podia ficar ali fazendo palestra de espírita.
Eu falei, os 5 princípios. E aí eu percebi que 2 meninas estavam com uma disse para outra que acreditava em reencarnação. Isso num colégio judaico. Todos eles ali são judeus. E a menina falou, eu acredito em reencarnação. Então a gente vê que o que faz sentido, né, o que é coerente, o que é lógico, é conquista. Né? Então é fácil de acreditar. Você vê que pessoas que não receberam formação para acreditar nessas ideias acabam se inclinando e abraçando essas ideias porque elas fazem sentido, elas resolvem questões de maneira justa, de maneira coerente. Né? E nós precisamos estar preparados para conversar com essas pessoas, para orientá-las quando elas demonstrarem interesse para isso. Mas nós só vamos conseguir fazer isso de maneira eficiente se estivermos em dia com os conhecimentos, se estivermos estudando profundamente, seriamente o Espiritismo. Né? É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, essa fé cega, né? Essa fé em contradição com a razão. E dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Né? Então, se às vezes a gente já encontra dificuldade em fazer alguém acreditar no que faz sentido, no que é lógico, no que é coerente, às vezes porque o outro é orgulhoso, por falta de interesse, imagina fazer a pessoa acreditar numa coisa que a razão dela repele. Né? Não tem como fazer isso. Né? Então, não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se atuzir na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, aquele que não o faz, não se opõe ao Espiritismo por sistema ou por interesse, esse é uma questão de tempo. Vai se convencer das verdades que o Espiritismo trouxe. Então, que isso alimente um sentimento de gratidão em nós por termos tido a oportunidade de receber esses ensinamentos, mas que, junto dessa gratidão, surge em nós também um senso de responsabilidade. Né? Se Deus permitiu que nós nascêssemos com as melhores condições para recebermos esses esclarecimentos, por outro lado, Ele conta conosco para dividirmos isso com os nossos outros irmãos. Não necessariamente discursando para eles, mas vivendo uma vida coerente com esses princípios, que é o que irá atrair o interesse dessas pessoas, a curiosidade, o desejo de compartilharem disso que nos sustenta, disso que nos faz encararmos as dificuldades com serenidade e crentes num futuro melhor. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ampare